Seja bem-vindo em mais um Devocional, Palavra que Transforma. Hoje, a segunda parte da sexta reflexão do tema Renovada, mas não substituída. Na primeira parte, falamos sobre a doutrina da salvação. Desejar ser filhas de Deus é aceitar a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E isso nos leva, nos conduz a ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida, no nosso interior, que nos direciona o que é necessário ser renovado. Quando você encontra na sua caminhada uma amiga, o seu esposo, e você deseja agradá-lo da forma como ele gosta, assim somos nós. Queremos agradar o nosso Pai, queremos agradar o nosso Senhor Jesus Cristo, praticando a palavra, praticando a verdade. E no livro de primeira carta de João, no capítulo 3, ele continua a falar sobre essa doutrina da salvação e diz como que os filhos de Deus precisam se comportar. E no versículo 3, ele diz que enquanto aqui estamos respirando, vivendo a vida que Deus conduziu para nós, ele diz que nós precisamos nos purificar, purificarmos a nós mesmos. Por que a nós mesmos? Porque nós que precisamos identificar na nossa vida o que é preciso ser mudado, o que é preciso ser renovado, para não sermos substituídas. Deus não nos quer substituir porque Ele nos tem como filha. Assim como você que é mãe, não quer que seu filho seja substituído. Você ama o seu filho. E assim é Deus conosco. Ele nos ama e Ele não nos quer substituir. Quando é que a substituição acontece? Quando nós mesmos decidimos não nos purificar e levar uma vida contínua de pecado deliberado. Então, damos lugar às trevas. No versículo 6, qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então, se deliberadamente, se eu digo, eu quero continuar a pecar porque eu gosto desse estilo de vida, então eu não desejo andar com Deus, eu não desejo conhecer cada vez mais Deus. Por quê? Ele diz no versículo 9, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A semente, a palavra de Deus. Então nós temos uma descendência de Deus. Nós passamos a ter uma identidade do nosso Pai. E no versículo 11 diz, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E amar uns aos outros, como diz a palavra do Senhor, nos ensina dessa forma, é a manifestação de uma vida sem pecado. Por quê? O pecado, ele envolve tudo aquilo que possa desagradar ao Pai. E o Pai é amor. Então, se eu coloco na minha vida tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, eu não conseguirei amar o próximo da maneira como Deus deseja que amemos uns aos outros. Isso só é possível quando eu desenvolvo na minha vida os frutos do Espírito, porque o Espírito é um só, que é o Espírito de Deus, aquele que habita em nós, porque assim nos posicionamos em Deus como filhas. E ele diz aqui no versículo 16, conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Se Jesus Cristo deu a sua vida por nós para nos livrar da condenação eterna, então eu começo a ter um estilo de vida de amar também o próximo, de me entregar a Ele. De que forma? Crescendo em mim os frutos deste Espírito, como nós refletimos, de amar mais, de ter mais paciência e sermos benevolentes, misericordiosos com o próximo. E no livro de Gálatas, que é uma carta que o apóstolo Paulo escreve, diz sobre esses frutos do Espírito. Agora nós vivemos em Cristo Jesus, já não estamos mais presas em regras que nos conduz ao relativismo do mundo. Por exemplo, com os meus filhos eu tenho que ter uma atitude de mãe, mas lá fora com os meus amigos eu posso mudar minhas características porque eu tenho que agradar ambos os lados. Isso é o que as regras do relativismo nos ensinam.
Mas o Senhor diz que a partir do momento que eu substituo o estilo de vida contra a palavra de Deus, Ele diz que agora estamos livres de tudo isso, porque agora eu sou filha de Deus. Eu tenho uma forma de agir, que eu não preciso mudar o meu pensamento nas determinadas áreas da minha vida para que eu seja aceita, porque eu já fui aceita pelo maior, que é o nosso Deus. E quando eu sou aceito pelo maior, que é o nosso Deus, Ele coloca em nós um Espírito Santo e eu preciso ser renovada neste Espírito Santo. E as características do fruto do Espírito me faz ser uma pessoa agradável em todos os lugares pelos quais eu passar. E ele fala, a partir do versículo 16, fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne, ele envolve características concernente a todas as áreas da nossa vida. Em qualquer função que o Senhor tem te colocado hoje, você tem o livre-arbítrio para a escolha. Se você quer viver conforme as regras relativadas do mundo ou fundamentada na palavra de Deus, que te faz livre, não te faz presa a esse relativismo, gerando em nós um desgaste emocional, porque precisamos mudar de comportamento para ser agradável a todas as pessoas. E quando cresce em nós o amor de Deus, a luz resplandece. E quando a luz resplandece, eu não preciso escolher a forma como eu vou tratar as pessoas, porque eu sempre as tratarei no amor, na paciência, na mansidão. No versículo 22 diz assim: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Tudo que envolve o amor uns aos outros, de tratar as pessoas como Deus nos trata, mesmo que nós venhamos a falhar na caminhada, porque estamos em processo de renovação, em processo de aprendizado. O Senhor nos trata e nos exorta no amor, e assim precisamos fazer com o próximo. Não precisamos relativar os nossos comportamentos para agradar as pessoas, mas precisamos fundamentar o nosso comportamento na palavra de Deus para amar ao próximo. E ele diz no versículo 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Não podemos substituir o amor que Deus colocou no nosso coração pela inveja, pela vanglória, pela inimizade, pela impaciência, mas sermos renovadas no amor, na alegria, na paz, na longanimidade, na benignidade, na bondade, na fé, na mansidão e na temperança. Todas essas características envolvem um amor puro, um amor de Deus para com o próximo. Mas para tudo isso é preciso pedir para Deus mais fé e mais sabedoria. Quanto mais você pede sabedoria de Deus, mais Ele te usará como um instrumento de bênção na vida de outras pessoas, onde as suas palavras serão lançadas segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade da carne, que muitas vezes queremos tratar o outro com ira, com raiva, com falta de perdão, ou com mentiras, com falsidades, tentando enganar aquela pessoa para que você seja aceita por aquela pessoa. E o Senhor diz que não vem dele, porque somos renovadas no Espírito Santo. E o que vem do Pai são essas características que nós mencionamos aqui no versículo 22 do capítulo 5 do livro de Gálatas, porque são essas que nos definem como uma mulher de identidade em Jesus Cristo, filhas do Deus Todo-Poderoso. Quanto mais nos permitirmos sermos purificadas, renovadas no Espírito Santo, mais andaremos nas veredas de Deus, mais andaremos alegres e felizes, satisfeitas no Pai, porque desejamos ter uma vida fundamentada na Palavra de Deus. Fique com essas reflexões sobre renovada e não substituída, porque eu e você fomos chamadas para sermos filhas de Deus. E aceite essa filiação
dizendo: Senhor Jesus, Tu és o meu Salvador, único e suficiente, que me livra da condenação eterna. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.